Vamos lá, pessoal, informática. Semana de revisão de véspera. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Analise o texto abaixo. Redireciona o usuário por meio de um envenenamento do DNS. Pessoal, vamos lá. Vamos responder rapidamente. Qual é o nome do malware que envenena o DNS? O qual passa a traduzir endereços da URL fraudulentos. Ou seja, você digita o endereço correto, mas aí você é redirecionado para outro endereço. O nome disso aqui é o ataque de farm. Você digita lá na URL o endereço correto, porém, quando você aperta Enter, ele te redireciona para outra página. Entendeu? Você vai ser redirecionado para outra página. Então, essa é a ideia, certo? Essa é a ideia de redirecionamento para uma outra página. Isso é um ataque de farming. Tá bom? Ataque de farming. Olá? Farming, redirecionamento de navegação, envenenamento da cache do DNS. Tá bom? Prosseguindo, questão número 2. Vamos lá, pessoal, rapidamente. O LibreOffice tem o seu editor de texto conhecido como Writer. Os documentos nele editados são salvos em arquivos com a extensão. E aí? Writer. Documento igual, como se fosse o Word, lá no Microsoft Office. Writer é o documento de produzir texto. Os documentos neles editados são salvos em arquivos com a extensão ODT, ó, T de texto. Beleza? Não esquece. Letra B. Essa é a extensão do arquivo para quem faz um documento no Writer, ok? Então tá aqui, ó. Bizu ODS é do Writer. Opa. Mudou aqui, foi, pessoal? Coloquei errado, né? Na verdade é o ODT, né? Confundi aqui. Coloquei aqui. Então, na verdade, o ODT é que é de texto, né? Ó. Beleza? Errou aqui. Inverteu os conceitos. Mas ODT é de texto. Fechou? Só inverteu. Mas tá aqui. Vai cair uma questão dessa na sua prova. Vamos lá. Terceira. Veja a seguinte imagem. Olha, eu não vou nem ler o texto. Ele vai pedir para você dizer qual é o malware. Colocou aqui. Caixa, chegou no seu mensagem de texto. Caixa econômica. Evite o cancelamento da sua conta e multa de R$ 198,12. O cara não bota nem um negocinho aqui, ó. E acesse esse site aqui para regularizar os seus dados. Pessoal, o cara tá doido que tu coloque aqui a tua senha para ele pegar teus dados. Como é o nome desse ataque, hein? Ataque de phishing. É o famoso ataque onde ele tenta te enganar para pescar teus dados de contas, mais ou menos. Então, isso aqui é o ataque de phishing, tá? Letra B, como eu falei para vocês, ó, todos esses comentários, eles irão ficar na sua plataforma, para você, depois que a aula estiver na plataforma, você pegar e pegar da gravação dela, tá? Prosseguindo, questão 4. Matheus, ao fazer uma pesquisa sobre a bandeira do Brasil, efetuou uma busca no Google Chrome, com texto. Bandeira Brasil. E recebeu páginas que não tratavam diretamente do objeto da busca. Como, por exemplo, uma lista de referência às bandeiras de outros países. Assinale a opção que indica o texto de busca que Matheus deveria utilizar para obter resultados mais precisos. Durante as nossas aulas, nos mecanismos de buscas, nós aprendemos que, se você quiser pesquisar alguma coisa mais específica no Google, você tem que colocar entre aspas. Tá bom? Então, você deveria ter feito, ó, bandeira, entre aspas. Tá bom? Bandeira do Brasil, na verdade, né? Entre aspas. Opa. Aqui. Letra B, tá? Pessoal, sucesso. Sucesso total aqui. Tranquilo? Deu para todo mundo entender? Quer pesquisar um texto lá no Google, do mecanismo de busca, palavrinha exata, aspas.
aspas. Professor, eu quero, se fosse bandeira menos o Brasil, você ia digitar bandeira, ia tirar Brasil com o travessão, ó. Tá? Bandeira menos Brasil. Entendeu aí o sistema? Pronto. Aqui é uma tabelinha. Se cair, pesquisar uma palavra exata, coloca entre aspas. Quer excluir uma palavra, coloca o travessão. Fechou? Esquece disso não. Quer pesquisar um site, coloca site 2 pontos. Fechou, pessoal? Vamos lá, prosseguindo, hein? Quinta. O firewall. Cara, essas questões que eles pedem para a gente analisar item a item é cansativo, mas é o estilo de questão da IDECAM. O firewall atua como um filtro entre um dispositivo e sua conexão com a internet ou com a rede externa. Na prática, ele decide o tráfego de rede que poderá passar ou será considerado perigoso, ou seja, é um mecanismo de defesa do computador, que na verdade é um mecanismo de defesa do que vem da internet e que vai entrar no seu computador. Ele é a barreira de fogo. E aí nós vamos analisar sobre o firewall aqui as questões. Vamos lá, ele colocou alguns itens, né, ó, para você marcar aqui. O objetivo de um firewall, seja uma hardware ou um software, é controlar o tráfego entre redes, correto? Com a configuração adequada, impede invasões que partam de máquinas na rede em que se encontra a máquina da invasão. Pessoal, na verdade, ele não consegue impedir invasões, tá bom? Que partam de máquinas na rede em que se encontra a máquina alvo da invasão. Tá errado. Os filtros definem valores que os cabeçalhos dos pacotes devem apresentar de forma que possam ser filtrados em função de critérios como tipo de protocolo, o endereço, porta de origem e destino, correto? Né? O Firewall consegue fazer esse tipo de filtro, né, desse controle. Ele filtra o conteúdo. Em geral, não podem ser instalados em roteadores, está errado. Eu posso sim instalar um Firewall em hardware. O próprio item 1 responde. Eu consigo instalar o Firewall tanto em hardware como também em software, que é o nosso caso, que é ali no computador. Em versões mais antigas do Windows, você tem painel de controle, sistema de segurança e Firewall. Às vezes, particularmente, eu fui um grande jogador de jogos que na época eu baixava na internet, né? Por exemplo, The Sims, Medalha de Honra, essas coisas, eu jogava isso aí direto. Eu baixava o jogo e não conseguia linkar com a internet e jogar. Por quê? Porque o Firewall estava barrando. Eu ia lá e desconectava. Eu falei The Sims, né? É Hitman. The Sims é negócio de casa. Tô confundindo. É o Hitman. Era um cara que tinha 2 pistolas e um silenciador na mão. Eu lembro. Joguinho que eu jogava. E CS também. 1.5, 1.6. Enfim, vamos lá. 1 e 3 corretos. Letra A, gabarito. Tá bom? Fechou? Aqui na sexta. São programas de software ou dispositivos de hardware que têm o poder de examinar e filtrar informações trafegadas de uma conexão de usuários com a internet. Estes programas representam a primeira linha de defesa, visto que podem impedir que um programa ou um invasor mal-intencionado obtenha acesso à sua rede e informações antes que qualquer dano potencial seja causado. A estes programas damos o nome de famoso firewall. Tá bom? Então lembra que o firewall ele é diferente do antivírus. O firewall ele impede aquilo que ele controla o que vem da rede, da internet, do seu computador. O antivírus, ele na verdade ele age dentro do teu computador, fazendo varreduras periódicas nos arquivos. Tá bom? Sexta letra C. Quinta questão, letra A, Romário. Quinta questão, letra A. O que é um firewall? Uma barreira de fogo que você pode instalar tanto em hardware quanto em software. Ele filtra, ele cria critérios de quais protocolos eu posso acessar, o endereçamento, a porta de origem, tudo que vem do computador entrando no, aliás, tudo que vem da internet entrando no seu computador.
O item 4 e o 2 estão errados. Tá bom? Letra A, gabarito da 5. 1 e 3, corretas. Prossegue. Sétima. A UFRJ, revisão aí para a GMF, vamos lá. A UFRJ dispõe de um site com informações que interessam aos servidores técnicos administrativos e que deve ser acessado somente pela rede da UFRJ. Pessoal, nós estamos falando de quê? Extranet, intranet ou internet? Vamos lá. Deep Web, o que é isso aí? Bom, se é somente pela rede da UFRJ, somente aqueles funcionários, nós estamos falando da intranet. Fechou? Intranet. Então tá aqui. Professor, lê aí. Não, cara, eu não vou ler, senão não dá tempo. Você já estudou isso daqui. Coloca na sua cabeça que você estudou. Lá. Intranet, rede privada, só quem tem acesso restrito é os seus membros. Só pode ser acessado pelos funcionários ali daquele órgão. Fechou? Lembrando que a intranet e a internet é pública e a intranet é privada. Porém, elas utilizam os mesmos protocolos, as mesmas tecnologias. Prosseguindo, questão 8. Sobre os e-mails, é correto afirmar que, sobre os e-mails, vamos lá. Eles são uma forma síncrona de comunicação. Pessoal, e-mail não é síncrono. Você pode mandar um e-mail e ver só à noite, por exemplo. Ele é uma assíncrona. A opção CC permite o envio a vários destinatários sem que o destinatário tenha conhecimento de que o outro recebeu o e-mail. Na verdade, não é no CC, né? Ele seria no CCO. A opção CCO do e-mail permite o envio a vários destinatários, permitindo que todos tenham conhecimento de quem foi o destinatário. Errado, aqui seria o CC. Se você quer mandar um e-mail para 3 pessoas e não quer que nenhum dos 3 saiba o que foi enviado para os 3, você coloca tudo no campo CCO, cópia oculta. Os e-mails usam a internet e são baseados no protocolo XMPP. Nada a ver isso daqui. Os protocolos, pessoal, do e-mail são quem? É o POP3, IMAP e SMTP. O SMTP é responsável pelo envio e o POP3 e IMAP para recebimento de e-mail. Professor Muniz, isso é doido. Sou da aula das matérias tudinho, né? Como é que o senhor consegue, pelo amor de Deus, hein? Meu amigo, é o seguinte. Todo concurseiro já passou por uma fase. Se eu não estudasse todas as matérias para passar no concurso, como é que eu ia passar? Então não adianta eu ser bom só numa matéria, eu tenho que ser bom em todas. Entendeu? É isso que eu estou ensinando para vocês. Eu posso dizer que o nosso curso é diferenciado. Isso aqui é como você... Aqui é como se fosse um Big Brother. Você está assistindo um professor estudar todas as matérias, vendo como ele se esforça para poder estudar todas as matérias, para poder repassar para os alunos. É um curso diferenciado. Você não encontra isso aqui em canto nenhum. Entendeu? É igual quando você está lá eu tinha uma professora de português, que era a tia Toninha Frota. Minha amiga, ela dá aula de matemática, português, tudo no mundo que tu imagina ela dava. Entendeu? Eu aprendi com ela. Ela disse, meu filho, é o seguinte, para você passar no concurso, você tem que saber a matéria toda. Não adianta você ser só bom em português, não. Então, aqui é uma espécie de Big Brother. Fechou? Vamos lá. Vamos lá. Questão 8ª, questão letra E. Os protocolos de e-mail, POP3, IMAP e SMTP. Fechou? E estuda, senão vocês vão ser eliminados, hein? Vamos lá. Muniz, me diga uma coisa, meu amigo. Quem é o e-mail de recebimento mesmo que tu falou? É o POP3 e o IMAP. Quem é o responsável por e-mails de envio? É o SMTP. Envio de e-mails não solicitados em massa, ou seja, para um grande número de pessoas. Trata-se de um conteúdo comercial. Pessoal, como é o nome daquele ataque que você envia vários e-mails em massa, que são aqueles e-mails não solicitados e não desejados? É o spam. Letra B. Me diz, essa questão foi da onde? Da IDECAM.
Fechou? Quero todo mundo no curso do Maracanaú, viu? Dessa vez, meu amigo, 289. Pronto, você não paga mais nada. Pagou de uma vez, não paga mais nada. Tá bom? Fica mais tranquilo para vocês. Paga e não precisa ficar se preocupando pagando no mês, não. Tá barato. Vamos lá. 10ª. Considere as afirmativas sobre os hardwares. O que é hardware? São os equipamentos físicos de um computador. Colocou 1, 2 e 3. Vamos lá. Marca, modelo, memória, cache, clock e quantidade de núcleos de execução são aspectos relevantes a serem considerados ao adquirir uma placa de memória RAM. Certo, pessoal? Isso daí? Marca, modelo, memória cache, clock, que é o ciclo, né? Quantidade de núcleos. Pessoal, isso aqui não é para escolher memória RAM, não. Isso aqui é para escolher o quê? O processador. É o processador. Muito bem. Quando ele falou núcleos, quem tem núcleo é processador, né? Core i7, Core 8, quantidade de núcleos. Muito bem, seria a CPU. A memória RAM está dentro da placa-mãe, né? O chip 7 é um conjunto de circuitos integrados que fica localizado na placa-mãe do computador e é composto por 3 chips principais: ponte norte, ponte sul e o circuito central. Certo, pessoal? Presta atenção, olha aqui. Eu só conheço a ponte norte e a ponte sul, hein? Quando eu tô na placa-mãe, ó, eu tenho uma divisão. Tem a ponte norte e a ponte sul. Como assim, Muniz? Ó, a ponte norte eu vou ter principal processador. Eu vou ter 2 slots de memória RAM, né? Chipset aqui no meio, ó, que vai fazer essa ponte. E na ponte sul, o que é que tem de interessante? Aqui é onde você coloca, pessoal, pendrive, conecta tudo aqui e o assunto vai chegar até o processamento, né? Então, o chipset ele é importante porque você vai conectar ali na ponte sul nos periféricos, a informação ela vai passar pelos barramentos, chegar até o processamento. Então, vai ficar tendo essa troca de informações entre a memória RAM e o processador. A memória RAM é uma memória que vai armazenar temporariamente os programas que você abre, tá? E no meio deles tem uma memóriazinha que de tanto você abrir o Word, aí o computador entende o seguinte, olha, vamos facilitar o seu caminho. Em vez de você ir pegar na memória RAM, quando você abrir o Word de novo, abre muito mais rápido. Por quê? Porque aquela informação ela foi para a memória cache. Então, por isso que a gente chama a memória cache de memória intermediária. Entendeu? Por que intermediária? Porque ela fica no meio entre a RAM e o processador. A memória RAM é considerada uma memória volátil, correto? Ou seja, desligou o computador, sumiu as informações dela. Pela sua característica de perder os dados quando o computador é desligado, correto? Letra 3 somente está correta. Fechou? Letra 3. Letra 3 não, né? Número 3, pelo amor de Deus. Prossegue. Prossegue. Questão número 11. Letra 3. Pessoal, porque eu tô tomando muita água com gás aqui para poder aguentar. Vamos lá. Letra 3 só a melhor, né? Tem que fazer. Na memória da gente, pelo amor de Deus, né? Pessoal, eu passo o dia lendo coisa, né? Na hora que o cérebro da gente buga. É informação demais. Mas vamos lá. Veja a imagem. Já olhe para ela. 8ª geração do processador Intel Core 7, é porque tem 7 núcleos. Windows 10 Single Linguage, que é o software, né? Sistema básico. Sistema operacional.
DDR3 quer dizer que isso aqui é memória RAM. Unidade de estado sólido, 256 GB, o HD. Me diga uma coisa, essas configurações são de quê? Me diga aí. Gabarito letra C. C de casa. O que é a C, professor? Agora, não, mas detalhe, né? Detalhe. Ele quer o seguinte, ó. Vamos lá. A terceira descrição. Quem é a terceira descrição? Tem aqui a primeira, a segunda e a terceira. A terceira fala o quê? De memória RAM. Por isso que é a letra C. Ah, professor, agora eu entendi. Pois é. Vamos lá. Ó, a terceira descrição. Tu vai olhar um computador, tu vai na terceira descrição, esse DDR aqui, ó, tu já sabe que é alguma coisa relacionada à memória RAM. DDR3, entendeu? Memória RAM. Quem acertou essa questão? Quem foi? Coloca aí no chat. Quer dizer que eu vou ter 81 pessoas aprovadas na GMF? Confere? 81 guerreiros aprovados? Dessa vez vai, viu? Vamos lá. Confere, ó, tá aqui, ó, as DDRs. Tudo que fala de DDR, macho velho, como se diz, né? Ei, macho velho, isso aqui é memória RAM, viu? Cuida. Bora na 12. As mídias de armazenamento são meios físicos que permitem aos usuários de sistemas digitais preservarem dados de diversos formatos, como, por exemplo, fotos, vídeos, documentos de texto ou programas de computador. Dentre os diversos tipos de mídia, existe uma que possui um formato de disco e a sua leitura ela é feita através de uma tecnologia óptica. Essa mídia possui 4,7 GB de capacidade. Só me lembro na época que eu ia lá no camelódromo e comprava os DVDs, né? Aí tinha lá 4,7. Travou? Não, travou não. Voltou? Então confere. Aí eu ia lá, tinha lá 4,7. Comprava para colocar o que dentro do DVD? A gente tinha mais DVD virgem, né? Colocava os episódios do Naruto na época da criação, primeira temporada, né? Do Naruto. 4,7 gigas. Entendeu aí o sistema? É, quem é raiz sabe o que eu fazia. E ainda comprava o RW. O que era o RW? Alguém sabe? O RW era foda. Alguém sabe? Era o regravável, era o reutilizável, tinha um RW, viu? Discosão, o cara comprava lá, ó. Alguém lembra do Nero? Finado Nero? Só velha guarda, viu? Tinha o Nero é gravação, era o gravador. 4,7, pessoal, é armazenamento de DVD, tá? Armazenamento de DVD. Então, 12 eu acredito que seja a letra A. Opa, errei, foi. Letra A? Botaram letra D, quase que eu tomo um susto. Não, é letra A mesmo, DVD, não. Isso mesmo. Paz, vocês estão frescando comigo. Número A. Meu Deus do céu. Ah, paz, vocês não é gente não, viu? Tá aí, DVD, ó. DVD, tá aí. DVD 4,7. Geralmente, ó, 4,7 DVD e geralmente o de camada dupla tinha 8,5 gigas. Foda. Mas é isso aí mesmo. Tá aí. CD geralmente é de 700 mega, né? Eu lembro que tinha um até de 700, 650 megabytes. Mas 700 megabytes era CD. Boca de CD.
Vamos lá. HD é uma tecnologia magnética, não é uma tecnologia óptica, né? É isso. Fechou. Pode ser que caia alguma coisa de armazenamento aí para vocês. Eita, baixar a música no 4 for shared. Lembro. Bora lá. O usuário deseja realizar uma pesquisa por meio do Google para encontrar resultados que incluem o termo TRT8. TRT8 e parar. E que não apresentem o termo PGE. PJE. Assinale a opção que atende às condições para que a pesquisa ocorra. Pessoal, presta atenção, muito simples. Ele quer a palavra TRT8, ele quer a palavra parar, só que ele não quer a palavra PJE. Acabou. Letra B. Coloca a ação, bota lá no Google, busca o mecanismo de busca, que é uma forma de você agilizar suas pesquisas, e você vai achar. Letra B. Entendeu o sistema aí? Pronto. Letra B. Já falei disso na questão anterior, cai muito. Então, o hífen, tá? Ele é um operador de exclusão do Google. Prossegue. Questão 14. Segurança da informação é um tema que tem sido uma preocupação constantemente de administradores de rede, além do crescimento em importância para as organizações e os negócios. Um de seus aspectos tem a ver com o sigilo dos dados da empresa e está associado à capacidade do sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações e, paralelamente, impede que outros não autorizados a vejam. O aspecto abordado, ele é denominado, pessoal, que aspecto é esse, hein? Que aspecto é esse? Bom, nós temos princípios da segurança da informação. Se você quer permitir que somente que alguns usuários acessem a determinadas informações e impede que outros que não sejam autorizados a vejam, nós estamos trabalhando, né, a questão dos privilégios. Então, aqui é a confidencialidade, que é um dos princípios da segurança da informação, tá? É o famoso CAD, né? Confidencialidade, autenticidade, disponibilidade e integridade das informações, tá bom? Então não esquece desses princípios, letra C de caso. Pessoal, alguém já assistiu a aula de resolução de questão de informática na plataforma do professor Muniz? Tipo, 34 questões de informática, 20 e poucas questões de informática. Já assistiram? Pronto, isso aí. Aqui no curso vocês têm dois ótimos professores de informática, né? Que é o professor Tiago, né? E o professor Muniz. Eu trabalho mais na questão da questão da resolução de questão, né? O professor Tiago, ele trabalha mais com a questão teórica com vocês. E ele trabalha com as questões também, mas eu aprofundo mais com a questão da resolução de questão. Prosseguindo, no slide que eu vou deixar para vocês, eu coloquei aqui, depois vocês dêem uma lida, tá? Coloquei aqui para vocês os princípios da segurança da informação, né? Confidencialidade, ou seja, a informação ela não é lida por qualquer pessoa. A autenticidade é o fato de o usuário é quem afirma ser. A integridade é a questão de a informação não ser corrompida. A disponibilidade é a informação nunca ser apagada. Por exemplo, quando eu tenho um site da internet rodando, provedor, e aí cai aquele site, eu acabei de ferir um princípio, o princípio da disponibilidade, certo? Não repúdia o fato de o autor não negar ter criado ou assinado um documento. Por exemplo, quem fez esse documento, quem criou foi fulano. Pô, não tem como você negar, porque o sistema, ele está aqui, ó, garantiu que foi você que criou o documento. Então, a garantia de que o autor não negará ter criado ou assinado aquele documento, aquela mensagem, isso é o princípio do não repúdio. Não tem como você negar que não foi você que fez. Questão 15. Qual protocolo é responsável pelo recebimento dos e-mails? Vou nem ler o restante. Qual protocolo é responsável pelo recebimento dos e-mails? Até falei. Se eu estou falando de e-mail, eu tenho 3 protocolos: IMAP, POP3 e SMTP.
Recebimento, eu tenho o IMAP, o POP, tá? Como eu não tenho IMAP, só sobrou para mim o POP3, que é a ferramenta que eu tenho de recebimento de e-mails, tá? É o protocolo de recebimento de e-mails. Isso aqui bem tranquilo, tá? Prosseguindo, questão 16. Aquelas velhas questões de analisar. Analisar as afirmativas sobre os dispositivos de hardware. O disco rígido é considerado uma memória não volátil. Pessoal, o que é disco rígido? É o HD, né, ali. Ele é considerado uma memória não volátil, ou seja, as informações ficam lá, independente do computador estar desligado ou não. Correto. DDR é considerado um tipo de disco rígido. É disco rígido DDR, pessoal? DDR é memória RAM, que eu saiba. Errado. A memória ROM é conhecida como uma memória de acesso aleatório que não permite o armazenamento de dados de forma permanente. É errado. Na verdade, é o contrário. A memória ROM, ela permite sim armazenamento de dados de forma permanente. A memória RAM, que é uma memória volátil, ela armazena enquanto o computador está ligado. Desligou, ela sumiu com as informações. Somente o item 1, né? Letra A. Então tá aqui. Letra A. Fechou? Tranquilo demais, né? 16, letra A. Bora, Muniz, a rocha. Questão 17. Isso, a BIOS é um tipo de ROM, né? Ela fica na armazenada na memória de lítio. Memória ROM. A arquitetura de um computador pessoal é organizada em partes principais que, conectadas, compõem o hardware de uma máquina. Em relação à função de cada parte, assinale a afirmativa incorreta. Pessoal, cuidado, vocês vão estar cansados, meu amigo. Quando forem fazer a prova, por favor, leiam se ele pede a correta ou a incorreta. Por favor. Viu? Vocês têm que ficar atentos a essas situações. Vamos lá. Vamos ter que analisar aqui. O disco rígido é um dispositivo de memória de alta capacidade de armazenamento e também pode ser classificado como memória de massa. Correto. Os dispositivos de entrada e saída têm por finalidade tanto a entrada quanto a saída da informação. Como, por exemplo, o pendrive. Correto. O pendrive, ele é input ou output, ou seja, você pode colocar a informação no pendrive e levar para o computador, e você pode tirar a informação do computador, colocar no pendrive e levar. Correto. A memória ROM é uma memória de acesso aleatório, volátil, já está errada. Acabamos de resolver o negócio nesse instante. E eu disse para vocês o que, meu amigo? Memória ROM é não volátil. Essas características aqui, ó, é de uma memória RAM e não da ROM. Fechou? Então tá errada a letra C. O programa de computador é uma sequência de instruções que são alocadas em memórias e são executados de modo sequencial, seguido uma lógica de programação através de uma linguagem. Perfeito. Prossegue na 18. Mais uma questão. 1, 2 e 3. As redes de computadores representam um importante recurso no mundo digital. A respeito da internet e da intranet. Cara, quando eu estou estudando, quando eu já sei um conteúdo, às vezes eu nem leio tudo, eu vou logo na pergunta, sabe? Porque, meu amigo, se você sabe do conteúdo, você vai acertar. Você sabe que essa questão, ele traz um conteúdo inicialmente no enunciado da questão, é um conteúdo que vai estar no seu edital, aí a sua função é analisar os itens, conforme o seu conhecimento. Vamos lá. A internet é uma rede, vou colocar aqui, pronto. A internet é uma rede que teve sua ligação criada, ligada a projetos militares. Em sua concepção, a questão da descentralização é de grande importância, pois garantiria mais confiabilidade em caso de falhas em parte da rede. Ó, IDECAN eu já vi cobrar em 2 concursos, perguntando do surgimento da internet, tá? Te pergunto,
O surgimento da internet, ela veio por questões militares ou de universidade? Militar. Era a famosa o quê, pessoal? Vocês lembram o nome? ARPANET, né? Lembram? ARPANET. Então, foi por conta das Guerra Fria, questão militar, correto? A intranet pode ser definida como uma rede semelhante à internet, sendo o principal diferencial o fato que a primeira quem? A intranet, é mais abrangente que a segunda, em termos de usuários. Mais abrangente, na verdade, é o contrário. A intranet ela é mais restrita. Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso. Errada. Em uma intranet, é possível conectar computadores que se encontram localizados em diferentes cidades. Sim, com certeza. Você pode quando se entrar no intranet por meio da internet, por exemplo. Você pode utilizar a extranet, sem problema nenhum. Nenhum, né? Correto. Inclusive, você pode utilizar até a VPN, né? Que é um negocinho que você instala para você acessar a intranet da sua casa. Você utiliza a internet para entrar na intranet da empresa por meio do VPN. Tá bom? 1 e 3 estão corretíssimas. Quem acertou? Prossegue. 19. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Estou muito esperançoso com vocês. Vamos lá. O Microsoft Teams possui recursos que apoiam reuniões de times de trabalho em discussões. Cara, o Microsoft Teams é igual uma ferramenta que a gente está utilizando agora. Qual é? O Meet, pessoal. O Google Meet é o que a gente está fazendo aqui, cara. É o que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Mesma função. Fazer reunião, encontrar o pessoal. Uma opção disponível para reuniões é o Lobby, que funciona como o quê? O que é o Lobby no Microsoft Teams? O lobby é uma sala de espera de reunião. Entendeu? É um Meet da vida. Então, o Teams é um software da Microsoft. Só que o Teams ele é da Microsoft, né? Ele é desenvolvido para a colaboração de equipes. Bora na 20. Considere as afirmativas sobre a utilização de comandos nos sistemas operacionais do ambiente Linux. Estudaram Linux? Mais ou menos, né, pessoal? O que você acha que pode cair? Comandos. Comandos. Comandos do Linux. O comando search é utilizado para localizar arquivos. Certo? Search para localizar arquivos. Será que é o comando search mesmo, hein? Ou é o comando find? É o find, ó. Vendo, ó? Eu sabia que não era o search. Para procurar arquivos é o comando find, de procurar em inglês, tá? Find. E já a IDECAN cobrou 2 vezes isso aqui. Comando find é para procurar arquivos. Não é o search. O comando dir é utilizado para listar o conteúdo de um diretório, correto. O comando dir e o comando ls, na verdade, ele tem a mesma função. Listagem de conteúdos, é, professor? É isso, ó. Ó, quer obter a listagem dos conteúdos das coisas que estão dentro da pasta? Ou você utiliza o comando ls ou o dir. Tem a mesma finalidade. Botando aqui correto, o 2. O comando rm, ele é utilizado para excluir arquivos. O comando rm, ele é utilizado para excluir arquivos. Tá certo? rm de remove, né? rmkdir. rmdir. Verdade, né? Correto. É isso mesmo.
2 e a 3 estão corretinhas. Letra D, 20. RM de remove, né? Fim da transmissão. No YouTube. Ô, professor. Pô, pessoal, agora só ficaremos com os alunos exclusivos que adquiram um curso. Tá bom? Se arrependeu de não ter adquirido o curso da GMF Professor Muniz, pessoal do vetorial? Pessoal, temos a chance ainda na guarda de Maracanaú, tá bom? Mesmos conteúdos, praticamente. Então, se quiser migrar para a turma de Maracanaú, é só adquirir, entrar em contato para adquirir o curso da guarda de Maracanaú, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ser aprovado, melhorar de 50 para cima por cento essa sua probabilidade da sua aprovação. Então, os links de todos os cursos que nós temos estão na descrição do vídeo, tá? Se você quiser conhecer mais os cursos. E agora só ficaremos com os nossos alunos exclusivos, tá bom? Então, até mais.